Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast da Educação Física, professor Fernando Battisti, hoje aqui com o professor Lucimauro e o mestre Carcará. Sejam bem-vindos, hoje vai ser um podcast muito especial, mais um da nossa série aqui da Educação Física. Cinegal. Cine. Bom dia, professor Fernando. Bom dia, mestre Carcará. Hoje estou aqui não como professor tanto da educação física, mas também como mestre de capoeira. E aí, mestre Carcará, como é que tem passado? Um axé, salve. Graças a Deus, tudo na paz de Deus. Trabalhando bastante, treinando bastante, correndo bastante. Tudo assim, tudo certinho, tudo na paz de Deus. Tudo no seu tempo. Professor Fernando, então, eu lhe passo a fala para que faça alguma pergunta. Então, nós estamos aqui na universidade com o curso de Educação Física e hoje o mestre Carcará vai estar aqui conosco nesse podcast que é muito especial porque teve o anúncio dele aí já no mês de setembro, né? Nós temos o professor Lucimauro que estará recebendo aí nos próximos meses uma honraria aí, vamos dizer assim, né, professor Lucimauro, relacionado à capoeira, toda a tua vivência aí com as artes marciais. E hoje conosco, dá para se dizer assim, um ícone, que é o mestre Carcará, que tem uma bagagem, uma experiência aí muito grande em relação às artes marciais. E a gente gostaria que ele falasse um pouquinho aí sobre a arte marcial, contasse um pouquinho da tua história, das tuas vivências. A gente sabe que a arte marcial, a atividade física como um todo, ela tem uma valorização em todo o mundo e no Brasil a gente tem conquistado ao longo do tempo um espaço muito importante. Então, mestre Carcará, fala um pouquinho aí da tua história, como que é essa tua vivência aí, que a gente sabe que é maravilhosa. Bacana. Primeiramente, para falar de capoeira, tem que falar de Bahia, que é o berço da capoeira, Salvador, com o recôncavo baiano, certo? Como um todo, onde a cultura afro-brasileira ela se propaga, certo? É um instrumento, com certeza, de inclusão, é um instrumento de resistência para o povo negro, o povo preto, onde a capoeira abriu as portas para nós, capoeiristas, como o mestre Lúcio Mauro se encontra hoje na capoeiragem também, além de ter outras atividades, como o esporte
de lutas orientais, né? Também é um mestre de capoeira e conhece bem do que eu vou falar. Bom, nós temos para pontuar a capoeira o mestre Bimba e o mestre Pastinha. O mestre Bimba, recôncavo baiano, mestre Pastinha, soteropolitano, Salvador. E ali a capoeira abriu as portas para o mundo todo. Mestre Bimba, eu tenho o conhecimento pelo filho dele, mestre Daniel, que o mestre Lúcio Mauro conhece, e dizia que mestre Bimba dizia assim, a capoeira, ela vai... Eu não fiz para mim a capoeira, fiz lá para o mundo. Isso já no início dos anos 30, né, no século passado. Então, a capoeira congrega, assim, um misto, né, um mix de musicalidade, de culinária, luta e os preceitos da nossa ancestralidade. Mais velho, né? Na capoeira a gente tem hierarquia, temos graduações. O que importa saber num podcast é que a capoeira ela é um misto de culturas, de luta e propaga, sim, a nossa resistência cultural negra mundo afora. A capoeira é o único esporte que fez com que a língua portuguesa ou a língua brasileira fosse conhecida em todos os países por causa da musicalidade. Por exemplo, mas o mestre falou que a capoeira propaga, então, estou dando um exemplo. A musicalidade da capoeira, cantada em mais de 150 países fora, não pode ser em outra língua. Sou francês, vou cantar em francês, não. Tem que cantar em português. Eu sou alemão, vou cantar... Não, cantar em português. O brasileiro como queira. Já é uma maneira de a gente divulgar a nossa arte, propagando a nossa cultura. Por quê? Porque o cara lá em cima vai ter que falar em axé, falar em Iemanjá, vai ter que falar em dendê. Como é que você vai explicar para um povo que não tem a nossa cultura o que é o dendê? Aí você tem que fazer um paralelo. Então, o dendê ele tem uma metáfora. Ele pode ser uma fruta, né, comestível, ou ele pode ser um gingado, uma malícia, né, que o camponista tem. Não é por aí, mestre Simão? É isso aí. Mestre, consegui comprovar isso no Japão. Quando eu fui treinar em julho judô, existe o grupo Gueto lá. Os japoneses estão voando. Eles estão voando. Eles são muito bons, fazem um esforço para cantar em português, para saber da cultura brasileira. Eles, quando encontram um brasileiro, eles querem saber, por conta que as crianças, os jovens estão fazendo capoeira. Eles têm um grupo lá com mais de 200 indivíduos, né, no grupo. Mas, mestre, eu gostaria de saber do senhor assim também. Como nós estamos vivendo o mês, a semana, o Dia da Consciência Negra, que virou feriado nacional, aonde que entramos com a capoeira nessa consciência negra? Então, como você sabe, eu dou aula em escolas municipais aqui em Lajeado, já tem um tempo. E é um sistema assim, muito, muito triste, porque a gente trabalha o ano todo com a cultura da capoeira. Você sabe, maculelê, dança afro, né, musicalidade. Isso é o ano todo que a gente trabalha com a capoeira, fazendo eventos, rodas de capoeira, trazendo outros mestres para participar. E chega novembro, o pessoal começa a enxergar a capoeira como uma proposta de fragmentar o que o ano todo deveria de ser discutido e propagado com a capoeira. Então, a gente entra pelos convites, né, de várias entidades para fazer uma fala sobre a capoeira. Então, é complicado tirar só o mês de novembro para a capoeira, quando se tem o ano todo para trabalhar a capoeira. Acabei de dizer, a dança afro, a puxada de rede, o samba de roda, né? Falar da nossa ancestralidade, trazer os nossos mestres griots da capoeira, falar deles, de zumbi, gangazumba, a cotirene, a colaquituxe, dandara, os reis, rainhas negros que vieram de fora
da África para o Brasil, na diáspora, né, do negro. Então, a capoeira consegue se inserir nesse contexto como uma apresentação, uma fala, uma oficina de capoeira para poder mostrar um pouquinho da nossa cultura, que deve ser vista o ano todo, certo? Mas é uma maneira que é válida, que assim também consegue nos enxergar. Nós estamos cobrando, né, nesse sistema de, pô, você só vai me enxergar em novembro e o ano todo. Por que não procura fazer uma oficina, trazer um mestre para fazer uma fala, né? E assim a gente consegue abrir as portas para poder, de fato, se inserir no contexto. Essa semana aí eu corri em várias escolas, desculpa até porque estou um pouco rouco, né? E dei aula e falando da cultura, que é um momento de reflexão, né? O pessoal me cobra, mestre, mas por que não tem o dia do branco? Porque o branco não precisa. Tem que ter o dia do índio, o dia do negro, né? Mas isso não é uma maneira de discriminar. Digo, não, a sociedade, infelizmente, não nos vê, não nos enxerga ainda, né? Pelo menos com bons olhos. Então, nós temos que ter algumas políticas públicas, né, para poder nos inserir no contexto, para poder falar, ser visto. Então, como eu estou dizendo, agora estou sendo visto porque é novembro. Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, a campanha consegue entrar na faculdade, na universidade, nos clubes, né, para poder falar um pouquinho do que é a capoeira, o que é um mestre, a lida do mestre, o que o mestre já fez com a capoeira, que o senhor sabe muito bem o que eu estou falando, de inclusão social. A gente ensina autodefesa, autoestima, certo? Dentro da educação física, lateralidade, reflexo condicionado, e aí vai. Então, a capoeira, nesse momento, ela é muito importante ser chamada com mestres que realmente tenham conhecimento para poder abranger um pouquinho do universo do que é a capoeira, correto? Mestre, ontem nós estivemos em Derrubadas, num seminário intermunicipal Que de... eu tô rindo? Desculpa, Oi? que eu estou rindo? Que na Bahia, derrubados, aquelas pessoas que são humildes, em uma situação de humilde, pô, o cara é derrubado. É que aqui Legal. o município foi criado por conta de um parque que já Aí, ó. tinha um nome, né? E aí, ontem nós estivemos lá para falar sobre a questão da capoeira e que esse seminário, no primeiro seminário, ele foi das três culturas, né? Da indígena, afro e da africana. E aí agora é só da africana e afro. O ano que vem será só da indígena. E aí nós fizemos a participação falando sobre o que era a capoeira. E aí, inclusive, eu acabei fazendo uma explicação sobre a questão toda da separação que existe dentro da capoeira, né? Em relação à religiosidade, relação à capoeira dança, né? Que existe o folclore da puxada de rede, o maculelê, o samba de roda. E a arte marcial que hoje a gente leva para as academias, né? Porque não é mais a capoeira aquela originária da Bahia, que ela teve que se adaptar em alguns momentos para poder entrar no mercado também e ser incluída, né? E eu fazia uma reflexão com o pessoal, porque teve um grupo de dança de uma escola municipal que fez uma representação do maculelê. E aí eles entraram com a música do maculelê, né? Ô, boa noite para quem é de boa noite. Ô, bom dia para quem é. E aí eles tinham os bastões, mas foi algo assim muito coreografado, ao invés de ser um maculelê. Mas por conta do que não se ter o conhecimento e não se buscar com alguém que saiba, né? E então ficou para os olhos de quem nunca viu, nunca assistiu, ficou muito bonito.
mas para quem é da capoeira, ficou distorcido, né? Então, a questão de incluirmos, né? Eu estou numa luta aqui com o projeto do dia da capoeira no município de Frederico Westphalen, na Câmara de Vereadores agora. Mas até eu peço resposta e não vem a resposta, né? E aí ontem conversava com os alunos, né, que foram até lá para a gente fazer a apresentação de capoeira e falar sobre capoeira. Comentava com eles: o senhor fez quantos anos de capoeira? Rapaz, 50. Eu fiz 29 anos de capoeira, né, de capoeira. Então, junto com o seu grupo, né? Sim, Porque tem aquelas dissidências, né, dentro correto. dos grupos. E eu vejo que a capoeira, por exemplo, trabalhado fora do país, ela não leva o que o senhor traz para nós, que são as questões dos conhecimentos afro, da ancestralidade, e é mais a arte marcial, mais a questão dos movimentos coreográficos, né? Fora, então, eles aprendem a língua portuguesa, aprendem a ginga, os movimentos, mas não se aprende o porquê que se faz isso. Então, hoje nós temos instrutores, professores e contramestres japoneses. Eu estou falando pelo Japão porque foi o que eu vi, Sim, sim, né? sim. E então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós o que seria a ancestralidade, da onde que o senhor veio da Bahia, o que é Salvador para capoeira? Então, primeiro eu queria fazer uma contribuir na tua fala ali sobre o maculelê, né? Começando com o maculelê, a gente já visitou a cidade de Santo Amaro da Purificação, onde hoje o mestre Filippo é o mestre mais antigo em atividades na capoeira. Ele é nascido e criado em Santo Amaro da Purificação. E hoje ele está viajando o mundo aí, divulgando a capoeira, né? Como um dos griões da capoeira que ainda está em atividade. E trazendo do maculelê, a gente entende que se tu não dá aula de maculelê durante as suas aulas práticas, você num dia que tu vai fazer uma apresentação ou ensaiar uma semana, que você vai representar o maculelê como um todo. Falando de ancestralidade, as músicas do maculelê, por exemplo, contra a capoeira, se não tiver o sentimento quando tu canta, ela não tem o efeito. Isso vem da matriz africana, certo? Do lamento do negro, da sofreguidão do negro, da nossa religiosidade, traz todos esses anseios, certo? Não posso cantar uma música de capoeira hoje sem trazer o aspecto cultural, ancestral, de sentimento dentro da capoeira. Então, os mestres antigos, Salvador, o mestre Bimba, por exemplo, você sabe, ele trabalhou a capoeira dentro de um terreiro de candomblé. Então, que está toda a força da natureza, isso é ancestralidade, certo? Da terra, do ar, fogo, vento. Então, o mestre Bimba trazia a força de capoeira ali dentro. Então, muitos mestres, principalmente em Salvador, eles têm, primeiramente, como já passou até no filme do Besouro, uma limpeza espiritual, com rezas, com ervas, com banhos de cheiro, depois de eu trabalhar a sua capoeira. Isso é ancestralidade. Então, como você falou, você vai separar o que é meu, certo? Ancestral, espiritual, que não vou trazer para dentro da academia, mas vou levar a parte da luta da uma capoeira como esporte, como cultura. Lá na frente, quando um aluno vai a Salvador, como eu já fiz isso, levei meus alunos a Salvador, fiz um tour, uma trip, para conhecer, aí eu levei lá na casa do mestre, que tem o seu axé, e vai conhecer o mestre vai passar a sua ancestralidade de forma de conhecimento empírico, contando histórias, falando como é que era a capoeira lá do Guerreiro Côncavo Baiano, como é que era a capoeira da década de 30, né? Então, isso hoje, na capoeira,
por causa da evolução, que você falou, do contexto, ela é um camaleão, ela vai se adaptando, mas não podemos deixar essa ancestralidade e separar totalmente e não mais cultuar ela, como tem que ter a trilogia do berimbau. O que é a ancestralidade? Trilogia do berimbau, a trilogia dos atabaques, Rumpelê, né? Então, tu sabe que tem, no candomblé, por exemplo, tem os três atabaques, capoeira temos os 3 berimbaus, saibamos que na senzala foi incluído os instrumentos de percussão para dar o aspecto de dança. Mas quem coordenou depois, com o tempo que veio se adaptando, o berimbau, chegou depois, é o mestre-mor da capoeira. Então, tudo isso nós temos que trazer junto da capoeira, não deixar perder. E quando você falou a parte de luta da capoeira, de golpes, tem que ser treinado. Mas não podemos deixar de trazer essa ancestralidade dos mestres mais antigos que ainda estão vivos hoje. No falar, no gingar, numa aula, tu vai sentir toda essa força que eles têm, porque eles vivem dentro desse contexto da capoeira, de acordar, rezar, de acordar, agradecer, uma música que é transformada de um ponto, como você acabou de cantar. Essa parte que você cantou é de um ponto, entendeu? E se adaptou a ela. E algumas pessoas que, por exemplo, isso aconteceu faz o quê? Umas 2 semanas, uma menina. Eu estou cantando uma musiquinha e chamei só do ritmo do ukulele. Eu vi que ela não estava cantando. Tchau, pessoal, todo mundo tem que cantar. Daí ela fazia assim para mim, não. Eu chamei ela, vem cá, que você não está cantando? A minha mãe falou que isso aí é coisa do demônio, esse ritmo. Coisa do demônio. Sabe quem fez esse ritmo? Foi o ser humano, o homem. E o homem é de Deus. Deus criou a sua semelhança. Então, muitas coisas hoje, algumas pessoas começam porque não tem o entendimento, não tem o conhecimento, então começa, não vou fazer uma coisa ali porque tal. E aí tem que trabalhar toda essa ancestralidade, dizendo que não, que macumba é uma árvore, se faz um instrumento, certo? Que batuque é o ato de percutir, certo? E aí a sociedade que ela demonizou algumas coisas de cultura do negro, e aí então dizia que não se comia manga com leite, que você ia morrer, que os negros estavam embaixo dessa árvore, chamavam-se macumba, tocando instrumento, dançando, estão fazendo macumba, entendeu? Então, a gente explica também na escola, certo? Que percutir, ato de percussão, batuque. Mas tem uma religião, tem, mas já está falando, é uma religião, falando de capoeira, entendeu? Então, é muito difícil hoje, no sul do Brasil, de Paraná para baixo, você tem que trabalhar tudo isso. Já na Bahia é natural, é todo dia, é toda hora. Na Igreja do Bonfim, hoje, bate-se afoxé, na missa, na Rosário dos Pretos, na Igreja do Pelourinho, a Igreja Católica, junto com a nossa matriz africana, tocando, cantando, o padre ali junto, entendeu? Abençoando. Então, isso que eu estou tentando te colocar, de maneira que não podemos tirar isso fora. No momento certo, você vai falar, né? Fazer um aparato todo cultural e trazer, não deixar, não pode falar sobre isso. Então, isso é ancestralidade, de uma forma viva de estar dentro da capoeira. Acredito, né, Messi, que também essa questão toda de religiosidade aí começou. O Brasil é um país que abraça todo mundo, né? Então, Salvador tem 365 igrejas, né? E os terreiros de candomblé em Umbanda, né? Então, tudo se converge para um mesmo lugar, que é a energia de paz, de amor, de acreditar em algo que seja para o bem, né? Então, gostaria ainda que o senhor falasse sobre da onde o senhor
veio de Salvador, da onde aprendeu Bom. a capoeira, Exato. Certo. e falar sobre o mercado modelo, o mestre índio. Aí estou em casa. Mas ainda completando ali a sua fala, o estado do Rio Grande do Sul é onde tem mais casas de Umbanda. Sim, Isso é sim, fato. sim, sim. Né? Isso é fato. Meu mestre índio da Bahia, Mercado Modelo, Carcará. Então, eu conheci mestre índio aqui em Porto Alegre, certo? Uma andança de capoeiragem. E aí, não, você tem que conhecer da Bahia do Mercado Modelo, a fonte da capoeira. Mas como assim, mestre? Então, lá estão os grandes mestres. O Mercado Modelo, hoje, ele era uma alfândega, certo? Que foi queimado, o Mercado Modelo de um lado e a alfândega era do outro. Daí, como não deu para construir, pegaram essa alfândega e fizeram o Mercado Modelo. E ali tem uma rampa onde os mestres saveiros saem para pescar. E traz o peixe, final de tarde. Então, quando alguns mestres saveiros saem para pescar, outros ficavam ali, cantando, tocando, esperando o peixe. Né? E aí rolava uma roda de capoeira naturalmente. Os mestres ficavam lá de terno, de gravata, né? E ficavam ali trocando ideia, conversando, né? De baratino. E aí começava a ter uma capoeira ao lado da rampa do Mercado Modelo. Então, ali, década de 30, como eu já disse, né? A capoeira estava florescendo. E existiam os grandes mestres de capoeira para nós, Noronha, Ciri de Maré, Tontonho Maré, João Grande, e o mestre índio, que já como menino, já andava por ali, já circulava por ali, certo? Então, conforme foi passando as décadas, né, a capoeira veio crescendo, veio surgindo. Eu tive o prazer, a honra de conhecer um dos grandes mestres da capoeira, conviver com ele, que era o mestre Caiçara. Dizia assim, primeiro o mestre Bimbi e Pastinha, depois do senhor sou eu, que era o mestre Caiçara, que era o mestre também do mestre índio de Salvador, Mercado Modelo. Então, o Mercado Modelo é uma fonte onde você vai encontrar capoeira todo dia. Todo dia você vai encontrar capoeira ali. Capoeira show, capoeira luta, capoeira folclore e cultura. E ali os mestres sobrevivem do souvenir, da filmagem, né? Do dia a dia da capoeiragem. Faz seu birimbau, vai ali e vende. Faz seu atabaque, vai ali e vende. Seu grupo, né? E ali no Mercado Modelo, a gente também se experimenta da capoeira. Por quê? Tem muitos mestres bons de capoeira. Todo dia aparece um capoeira novo e pede para jogar. Então, os mestres antigos, vai lá, veja o que você vai fazer. Olha, se liga aí, vai devagar. Então, ali a gente aprendeu muito da capoeira por causa dessa viagem de mestres que passavam ali e os mestres do lugar. Mestre Gagé, mestre índio, mestre Cacau, mestre americano, certo? Mestre Dois de Ouro, finado Coringa, finado mestre Surrão, de Mola. Então, os mestres iam ali para pegar os mestres para fazer show de capoeira em hotéis, em igrejas, que via muitos turistas para Salvador, como até hoje. E aí eles vão procurar capoeira, tomar um curso, tomar uma aula, comprar um instrumento. Então, ali o Mercado Modelo, esse caldeirão fervente, efervescente de cultura, certo? E então, ali foi onde eu aprendi, onde eu bebi a capoeira. Então, vou botar lá, início da década de 70, certo? A capoeira estava explodindo para o mundo todo. Então, no Mercado Modelo, lançou capoeirista para tudo que é lugar do Brasil e do mundo. Nós temos capoeiristas, você conheceu alguns, que estão da Europa, mais de 30 anos, 40 anos, jogando capoeira, ensinando capoeira, montando grupo de capoeira. A Bahia Turza levou o grupo de capoeira para o mundo todo, certo? E Viva a Bahia levou o grupo de capoeira, candomblé, samba de roda, capoeira, a parte indígena também, né, de caboclo. Fez um show que o mundo todo conheceu. E um dos protagonistas desse show era o mestre índio, que é meu mestre hoje, que ajudou a formar você também na capoeiragem. Então, essa capoeira da Bahia, ela tem hoje uma visão
de reconhecimento e pertencimento da capoeira. Como eu digo, meu pertencimento está em Salvador, está na Bahia. Vou comer meu acarajé, que é comida do meu orixá, certo? Vou para o mar, Rio Vermelho, dia 2 de fevereiro, Iemanjá, é minha mãe de cabeça. E assim eu cultuo a minha negritude, a minha ancestralidade dentro dessa capoeira. Então, o que tem lá, mestre, que está falando de Rio Vermelho e Iemanjá? Roda de capoeira, boa, meu irmão. Você vai chegar lá para ver capoeira o dia todo, se você quiser. E capoeira dura da Bahia, capoeira pegada, entendeu? Então, é nossa cultura, é nossa festa. Então, vou jogar para Iemanjá. Estou jogando capoeira para Iemanjá, estou lá na festa em louvor a ela, nossa rainha do mar, a mãe do mar. Então, desculpa. Então, é isso que é a Bahia, isso que é o mercado modelo. Dali, a gente foi para a Europa. Eu viajei, por baixo assim, umas 10 vezes para a Europa, com a capoeira. Alguns ficaram na Europa trabalhando com capoeira. Eu voltei. Mas Espanha, França, Alemanha, República Tcheca, Portugal, Itália, Áustria, e vai. Tudo com a capoeira. E alguns foram convidados para ficarem lá. Saiu da Bahia direto para a Europa. Eu gosto mais da Europa do que da América do Norte, né? E nem a América Central. O negócio é Europa, o velho mundo. Então a gente vai para lá porque, como se diz, né? Se você ficar algum tempo num país, numa cidade, você acaba sendo reconhecido pela comunidade, arrumou os papéis, você tem todo um aparato para capoeira que no Brasil você não tem. Salvador, Roma Negra, está ainda hoje lutando para inserir a capoeira nas escolas, como ensino da Lei 10.360 e pouco, para inserir a cultura indígena e africana dentro das escolas. Já foi sancionada a lei. Mas quem que vai fazer cumprir? Entendeu? Então, você vê a Bahia, Salvador, que é o centro, né, da capoeiragem, estamos lutando para inserir a capoeira dentro das escolas. Só que saibamos que depende de LDO, dependemos de Receita Federal para poder suprir. Você imagina, se tem 365 igrejas, imagina quantas academias e terreiros de capoeira deve ter em Salvador. Então, quantas escolas municipais deve ter em Salvador para poder ensinar capoeira? Você sabe que no Japão, nas escolas ensinam já arte marcial. Eu sei que na China já ensina na escola arte marcial desde cedo. E o Brasil, por que não pode ter? Entendeu? Então, a minha raiz, Salvador, a minha família, o meu axé, vem de lá do mercado modelo. Hoje, eles reformaram o mercado modelo. Se você já visitou, ali embaixo, que diziam... Tem várias histórias do subsolo do mercado modelo, né? E agora ali arrumaram, tem uma estatueta, tem uns quadros bacanas, fizeram um negócio de luzes, você pode visitar o subway do mercado modelo, que é muito bacana, mas tem muitas histórias. Tem foto de mestres, fizeram ao lado do palco do mercado modelo, hoje, uma estatueta com os mestres antigos da capoeira que viviam no mercado modelo, ali mestre Pastinha, mestre Bimba, Maré, Besouro, está todas em estátuas, né? Isso é um reconhecimento do poder público com os mestres que divulgaram a Bahia. Getúlio Vargas pediu a mestre Bimba, como numa corte da Inglaterra veio visitar a Europa, a nossa primeira capital, Salvador, foi a capoeira que foi representar lá para o mestre Bimba. Então, a nossa Bahia, a nossa capoeira, é uma coisa que imensurável, ninguém consegue mensurar ela. E ela é tão forte, tão grande, e ela está em mais de 150 países. Isso, de fato, como você acabou de dizer, no Japão, qualquer lugar que você for, hoje tem capoeira. Eu comprovei no meu segundo mestrado, mestre, quando estava em Portugal, lá no Porto, tem a Galeria Paris. A Galeria Paris, na quarta e na sexta-feira, tem roda de capoeira. E são mestres de vários grupos, né? Que estão desde Lisboa até o Porto ali, Aveiro, Ilhavo, e chegam até lá.
e eu pude estar junto com eles ali. Mas é aquela questão da roda de capoeira, do mercado modelo, e do Brick da Redenção, de São Paulo, na praça, qual é o nome lá? Da República, Da República, né? No Rio, lá nos Arcos da Lapa, né? Que tem a praça ali na central. Então, em vários lugares, né, que a capoeira chegou, se marcou, deixou algum lugar marcado, né? Para que tivesse esses encontros maravilhosos aí, de cultura, de aprendizados, né? Mestre, eu queria que só o senhor citasse, falasse do título lá que o senhor já recebeu em Salvador, sobre a questão do Berimbau de Ouro. Então, quem tem que falar da nossa história são os capoeiristas. Quem tem que dar o nome ao capoeirista são os mestres. Então, existe já há alguns anos, com muito orgulho, com muita labuta, né? o troféu de reconhecimento pela Bahia de serviço prestado à capoeira pelo O Berimbau de Ouro, na mão do mestre Máximos, certo? Então, eu sou um dos conselheiros do Rio Grande do Sul para a Bahia, para indicar o capoeirista que realmente tenha todos esses preceitos. Então, é uma festa onde, infelizmente, eu perdi um dos meus mestres de capoeira, o mestre Pera da Bomba, que era o patrono do Berimbau de Ouro, né? Era um mestre que ensinou o mestre índio e veio aqui para o Rio Grande do Sul também algumas vezes. E eu senti muita perda do mestre Pera da Bomba pela vida, né? Enfim. Então, é uma festa que é a apresentação de todos os tipos de cultura. E aí é um reconhecimento para toda a comunidade do mundo da capoeiragem, que é o Berimbau de Ouro. Com certeza eu fui agraciado na época da pandemia, acho que foi 2020 para 2021, como também reconhecimento do Berimbau de Ouro, e dali eu fui convidado a ser um dos conselheiros. E entre algumas pessoas que eu já chamei para ser reconhecido, uma festa muito grande foi o mestre Paulinho, que é de Cruz Alta, hoje está morando no Crato, Ceará, que tem um trabalho muito de relevância, também é docente, me corrija se estiver errado, da URCA, no Ceará, no Crato. E agora eu fiz uma nova indicação para fevereiro, né? Nosso querido doutor, professor mestre Lúcio Mauro também, que vai se fazer presente pela minha indicação como o mais um que vai receber o prêmio O Berimbau de Ouro, que é o Oscar da nossa capoeira. E lá você vai encontrar, não me engano, o patrono do nosso Berimbau de Ouro é o mestre João Grande, da Bahia, que está em Nova York, ainda aos seus 90 e poucos anos, dando aula de capoeira. Prêmio de relevância. Um prêmio de relevância. Obrigado, mestre. Vamos nos encaminhando para um final. O papo está muito bom, o seu conhecimento é fantástico, as explicações são... Eu gostaria que todos os nossos colegas do grupo de capoeira Oxóssi, Carcará, grupo internacional, né? Porque nós estamos fora do país com esse grupo em Portugal, na Itália, na França e aqui no sul do país, Roma, Itália. E subindo aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Paraná, e chegando até a Bahia, né? Com o mestre índio. E o senhor é o nosso baluarte aqui na região sul, né? Então, todo mundo deve respeito ao mestre Carcará pelo conhecimento que hoje demonstrou nesse podcast nosso, que será apresentado para os nossos alunos e também a comunidade, né? Vai ter um link para que o senhor possa colocar na sua rede social, né? Nas suas redes sociais. E agradecer de antemão a sua disponibilidade, e também do professor Fernando,
do professor César, que está atrás das câmeras aqui, para a gente poder ter essa conversa sobre a capoeira, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque é o reconhecimento é um pequeno reconhecimento pela cultura, por tudo que o negro trouxe para o Brasil. Também é o respeito, né, que as comunidades começam a ter demonstrado, né, em relação à questão da cultura negra. Então, eu já não digo mais o dia, nem a semana, mas um mês. De repente, a gente consegue passar para 2 meses, 3 meses, 4 meses. Né? Amém. E respeitar tudo isso, porque, querendo ou não querendo, muitas culturas que vieram depois, elas têm que acrescentar a cultura afro. E a cultura afro está tá na comida, né, mestre? Desde o feijão, da feijoada. Acabei de dizer, mocotó, tudo isso que tem algumas culturas que se apropriam música, dizendo que são suas, né? A música. Eu falei para uma menina ontem, na minha aula, né, que muitas coisas que se falam vêm da origem da palavra do quibundo. Sunga, tanga, chamego, a fruta de manga que você gosta de comer vem da África, certo? Sim. A música popular brasileira, a sua base vem da África. Então, o continente africano, cientificamente é comprovado, o berço da humanidade. Então, tudo veio da África. E aí eu expliquei algumas coisas para eles que eles entenderam, né, sobre essa parte de que nós chegamos aqui por causa de uma linha de traçado de Tordesilhas que cabia à Europa, né, Portugal e Espanha, e disseram que descobriram o Brasil. E hoje as próprias crianças já sabem que o Brasil não foi descoberto, né, e nem foi achado. Então, esse engodo que a gente comia antigamente nas histórias das escolas, hoje as crianças já não estão mais sabendo. Não, mestre, tinha os povos indígenas aqui no Brasil, viu? Então, e o negro veio trazido para cá, a força, as amarras, todo para trabalhar para o branco colonizador. A riqueza que eles construíram com o nosso sangue, com o nosso suor, certo? Nunca foi pago. Então, eles enriqueceram, os donos de engenho, de fazenda, cacau, cana-de-açúcar, café, tudo mais, que eles exportavam para a Europa, tudo com sangue e suor do negro. Então, meu povo, meus ancestrais enriqueceram o povo que veio aqui com a Bíblia na mão e a arma do outro, querendo catequizar os índios, e fizeram do meu povo de escravo, né? Então, eles enriqueceram em cima do meu sofrimento, dos meus antepassados. E cadê a reparação? Cadê a consciência? Por isso que eu acho importante, sim, o Dia da Consciência Negra, para poder colocar coisas que muitos não gostam de falar. Você não deve nada, mas seus ancestrais fizeram isso com o povo. Então, há uma reparação. E vocês podem, como combatendo o racismo, a misoginia, entendeu? A xenofobia, certo? Tudo isso vocês podem ajudar a gente a combater. Se for antirracista, já está dentro da reparação. Pensar que, perante Deus, porque aqui nada vai ficar para a terra. Então, a gente tem que entender isso, que perante Deus somos iguais. E a gente está lutando por isso. Porque a gente chegou atrasado, nos tiraram nossa identidade cultural, meu nome é africano, e botaram estatuetas dentro da senzala, para adorar o catolicismo. E, ao mesmo tempo, é o que matava o genocídio indígena e africano. E está tudo bem, faz amor? Não, senhor. Para lá, meu senhor. Né? Um dia, 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho nem escola, nem para onde ir. Então, tem todo uma consequência dessa ferida. Ela não está fechada, ela está aberta. E como é que eu vou fazer para curar essa ferida? Políticas públicas, conhecimentos, né? A gente trazendo as falas, o reconhecimento. Agora, só para contextualizar, Santa Catarina tomou uma chibatada do tempo do Brasil colonial. Mas nós aqui, Santa Catarina, Blumenau, não temos negro. Como é que uma negra vai representar a Santa Catarina, sendo a Miss Santa Catarina?
é buscado lá atrás. Ó, antes de vocês aqui, ó, o povo negro já estava aqui em Santa Catarina, principalmente de Blumenau. Então o povo quer falar sem conhecer a história, entendeu? Não conhece a história, aí eles querem falar. Então é disso que propaga o 20 de novembro, essa discussão, esses questionamentos. Um pouquinho, meu irmão, vocês vieram, ganharam terras, vocês foram protegidos. Agora, não vou falar de política, mas o governo está dando como subsídio para o povo, vocês estão questionando, tipo as cotas, não vou entrar em detalhes, eu sou a favor das cotas, entendeu? Não é porque eu me formei, ensino fundamental, médio, e aí já estou dentro da universidade. Não, você é pior ainda. Você vê discriminação, porque eu entrei pelas cotas. As cotas é um espaço assegurado dentro da universidade. Tem gente que tem condições financeiras, está dentro de uma federal, tirando espaço do outro. Então, é muita coisa. A César de Fernando, para falar. Espera um segundo podcast, a gente vai bater em cima dessa... É isso aí. Boa, boa ideia. Realmente, mestre Carcará e professor Lucimauro, o nosso podcast de hoje foi marcante. Olha, de todos os podcasts aqui, muita cultura, troca de experiência, Obrigado. além dessa aula aí de história de vida e de vivência, né? Em especial nesse mês de novembro e, como o mestre falou, né? Todos os meses, todos os dias, a importância de nós lembrarmos da história, da cultura. Como professor de antropologia, de sociologia, me via aí muito nas suas falas. Parabéns. Obrigado, mestre Carcará. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, por ter estado aqui conosco nesse podcast, nessa grande troca de experiência. Um agradecimento muito grande. Professor Lucimauro, a Uri, professor César também, que está conosco aí nos bastidores. E é mais um podcast aqui do curso de Educação Física, né, pessoal? Lembrando que o nosso curso de Educação Física, ele tem ido além, né, das fronteiras, né? O último podcast aqui foi relacionado à vivência nipônica do Japão. Hoje, essa relação muito forte aí com a cultura, com a capoeira, com o mestre Carcará nos brindando aqui nesse momento. Gratidão. E nos próximos podcasts aí nós temos mais temas relacionados aí, e quem sabe por que não, né? Um podcast 2 aí relacionado à cultura e é o que o mestre Carcará tanto traz aí relacionado à questão afro, à questão da cultura negra e assim por diante. Mestre, só agradecer ao senhor, ao professor Fernando, também ao professor César aqui, que ele coloca o tempo dele para que esteja funcionando esse estúdio de podcast, que foi uma ideia muito grandiosa dele aqui. E então, agradecer ao senhor, né? Nos encontramos, acho que no dia 5 de dezembro, numa atividade aqui em Frederico, né? Nós provavelmente conseguiremos fazer o campeonato de capoeira infantil. E será uma atividade feita aqui na URI. E a gente conversa sobre isso no andar dos dias. Mas lhe agradecer muito e dizer que tudo isso que o senhor colocou faz parte de uma andança, como dizem, né? É uma andança e principalmente da questão toda de vivências que só o senhor teve e que isso está passando para nós, a gente não pode esquecer e com certeza nós iremos reproduzir tudo isso, dando continuidade às suas ideias, ao que ocorreu na história, o que ocorreu no mundo da capoeira. Muito obrigado e axé, mestre. Axé, muito obrigado. Com Deus, Saravá, Ubuntu, axé. Muito obrigado, e esse foi mais um podcast do curso de Educação Física da URI.
Tchau.